porque não há palavra que expressa o desespero que passa na nossa mente. Quando você entra dentro de um ambiente de presídio, as polícias te tratando como bandido, você tem que tirar sua roupa na frente de homens e mulheres. Tem uma live incrível para entregar para vocês. Incrível. E eu gostaria até que, se vocês pudessem aí marcar, não sei se vai conseguir marcar, né? Mas não, marcar sim, o arroba do MPF. Alguém acha aí qual é o arroba do Ministério Público Federal? Que hoje a gente precisa marcar eles. Preciso que vocês marquem também os deputados da CPMI do 8 de janeiro. Os deputados distritais da CPI do 8 de janeiro. Porque o que eu vou trazer aqui agora para vocês hoje, como um jornalista investigativo, são provas irrefutáveis, incontestáveis de uma prisão ilegal. São várias as prisões ilegais, né? Só que a gente ainda não tinha, Beto Okazaki, tido uma prova irrefutável do que aconteceu. Preciso que vocês cliquem no aviãozinho e mandem essa live para mais uma pessoa, mais 5 pessoas. Porque é o seguinte, o que eu vou fazer aqui hoje é muito importante e muito relevante. Estou aqui com o Marcos, do Espírito Santo. Ó, vocês podem marcar aqui, @MPF_oficial. Wendel Lagartixa, seja bem-vindo. Escuta essa aqui, Wendel. Esse jovem aqui que vocês estão vendo se chama Marcos. Qual é o seu nome completo, amigo? É Marcos Soares Moreira. Marcos Soares Moreira. Uma tornozeleira eletrônica que está machucando a minha perna e até agora eu não entendi o porquê que eu estou usando isso. Pode mostrar pra gente, por favor? Claro. Enquanto ele mostra aí. Eustáquio, tira ele da live porque ele pode ser preso. Gente, vocês sabem que eu não sou irresponsável, né? Eu sou muito responsável. E por muitas vezes pedi para pessoas que foram presas na Papuda e estão com tornozeleira saírem da minha live para que elas não sejam presas. Por quê? Porque neste momento, nós dois, em tese, tanto eu quanto ele, estaríamos descumprindo uma medida cautelar. Mas eu vou contar a verdade para vocês aqui. É muito sério. E o que nós vamos fazer hoje aqui pode ser um norte para a CPMI muito grande. O Marcos, ele foi preso no dia 9 de janeiro, no quartel. Só que o Marcos, ele é um cara que ligado à tecnologia, o celular dele sempre conectado. E ele me mandou uma prova irrefutável do GPS do Google do celular dele, que revela de uma forma incontestável que ele chegou no QG de Brasília, na Praça dos Cristais, às 5h19 da tarde do dia 8 de janeiro. Depois que tudo tinha acontecido lá, depois do quebra-quebra, o ônibus que saiu do Espírito Santo não chegou a tempo em Brasília. Destes patriotas do Espírito Santo irem até a Praça dos Três Poderes. Marcos, você chegou aí à Praça dos Três Poderes? Não conheço, nunca vi de perto. A única imagem que eu tenho na minha mente deste lugar é por vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp ou pela televisão. Então, marque os deputados aí, porque esse cidadão aqui tinha que estar na CPMI. Esse cidadão aqui pode mudar a história da CPMI. Vou perguntar de novo. Você já viu pessoalmente alguma vez o prédio da Presidência da República, do STF? O único lugar em Brasília que até então, antes dessa data, eu tinha pisado era no aeroporto fazendo uma conexão aérea. Os lugares que eu pisei em Brasília foi dentro do quartel, depois dentro da Papuda, na quadra da polícia, do ginásio da Polícia Federal e depois no aeroporto de volta, no CIMI e no aeroporto. São os lugares do território do Distrito Federal que eu já botei o pé. Eu não conheço, nunca entrei na região da Praça dos Três Poderes, não conheço. Nunca na sua vida? Nunca. Você tem quantos anos? Eu tenho 39 anos, fazendo 40 agora em agosto. Então, em 40 anos, você nunca chegou perto do gramado
do STF, do Congresso, nem do Planalto. Isso é um sonho que eu tenho de conhecer esses lugares, porque é um lugar de tão importância, são lugares de tanta importância para a nossa nação, para o nosso país. Eu, na condição de patriota, tudo que eu gostaria é de conhecer a Casa do Povo, a nossa casa, né, os três poderes. Eu cheguei em Brasília à noite, conforme as provas que eu te mandei, né? Tem esse registro também, live no meu Facebook, que foi feito quando eu entrei no quartel em Brasília. Eu já tinha recebido diversos vídeos daquela invasão, que eu sou completamente contra o vandalismo, deixo já claro isso, eu não concordo, manifesto, venho nas ruas desde 2013, sou completamente contrário a qualquer tipo de violência, porque todos nós pagamos. Eu cheguei em Brasília, fiz uma live porque eu percebi o que estava acontecendo, depois de receber alguns vídeos, quando a internet ela voltou, porque nós estávamos na estrada, quando aconteceu essa invasão. Ao entrar em Brasília, que recebemos o sinal de telefone, começamos a receber vídeos desta invasão, né? E ao chegar no QG, a situação já estava um pouco complicada no QG, as pessoas já estavam chegando no QG de volta, né, da rua. Foi o prazo da gente montar a barraca e a polícia invadiu ali na frente do QG e cercou tudo. Daí, nós, a partir deste momento, não tivemos mais a oportunidade de sairmos do QG. Na manhã seguinte, nós fomos obrigados a sair dos ônibus. Conforme as provas que eu mandei para você, eu tenho mais provas que é claro, em relação ao GPS, mostra ali dentro mesmo da quadra ali, que eu andava para um lado, do outro, ali dentro da praça, ali onde estava o acampamento, e o GPS, em momento algum, ele não mostra a linha azul e eu saindo daquela região. O meu GPS, ele mostra do dia 7 de janeiro, quando eu saí daqui de Vila Velha, Espírito Santo, até o momento em que eu entrei dentro da praça, da quadra da Polícia Federal, que foi às 16 horas da segunda-feira do dia 9. Eu tenho um rastreio, um print no meu celular do GPS que mostra o horário que eu cheguei na praça, que foi às 17 horas e 19 minutos, e nele embaixo está dizendo, manteve neste local até às 10 horas, se eu não me engano, 46 minutos. Foi o horário que eu entrei no ônibus e daí eu saí dali. O próprio Google está dizendo isso. Ou seja, quanto tempo você ficou preso na Papuda? Aliás, me conta como é que foi para chegar na Papuda. Você chegou na Papuda, como é que foi? Tinha roupa branca limpa para te dar, te deram roupa de outro preso? Como é que foi a tua chegada na Papuda? Olha, Oswaldo, falar desse momento que a gente passou, não tem como não se emocionar, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu em 2011, eu sofri um acidente de moto, eu fiquei meses em cima de uma cama com minhas duas pernas quebradas. Eu achei que eu nunca ia passar um momento pior do que aquele que passei naquele período. Mas com essa injustiça que foi feita contra nós, ainda superou, sabe? Como você também é vítima dessa situação, você ser preso sem você cometer nenhum crime, principalmente quando você está em busca de um país melhor para todo mundo, é muito desgastante. A pressão psicológica é algo que eu não consigo falar para vocês com palavras, porque não há palavra que expressa o desespero que passa na nossa mente. Quando você entra dentro de um ambiente de presídio, as polícias te tratando como bandido, você tem que tirar sua roupa na frente de homens e mulheres e se expor, ficar completamente despido, sem nenhum protocolo de segurança, de privacidade para você. Você está entrando num lugar que você acha que você nunca mais vai sair daquilo. Foi uma coisa horrível. Eu totalmente sem contato com minha família, não tinha contato com o advogado. A Polícia Federal, ela viu que a gente estava tendo comunicação externa quando a gente estava naquele ginásio. E desculpa, gente. A polícia, ela tirou a comunicação da gente, colocou o prestador de serviços deles lá da manutenção
da quadra para cortar as tomadas, os fios mesmo, para tirar as tomadas para a gente não conseguir carregar celular. Era um momento de horror que nós passamos no dia 9. Quando eu entrei naquela cela, e com tudo isso eu me senti muito perdido, porque quando eu entrei dentro de um ônibus aqui em Vitória, eu não conhecia ninguém, nenhuma daquelas pessoas que estavam naquele ônibus. Eu achei esse ônibus através de uma postagem de WhatsApp, liguei e fui. Em Brasília, eu não conhecia ninguém naquela quadra, no QG. Então, quando eu entrei naquele ambiente de presente, foi uma coisa horrível. Eu não tinha roupa, a minha mala ali foi separada de mim, as minhas coisas foram separadas de mim desde antes da Polícia Federal. E lá a gente teve acesso, mas não podia mexer. E a gente já estava sentindo o que era alimentação, porque no dia que nós estávamos na Polícia Federal, nós tivemos acesso àquela comida, que é a comida que as pessoas comem até hoje. Os patriotas estão lá sofrendo e comendo até hoje. É desumana a situação. O ministro ele foi na Papuda. Por coincidência, no dia que ele foi, era um dia, se não me engano, de quinta ou sábado, não sei, é o dia que a comida vai mais ou menos, que nós chamamos de frango atropelado, para você ter noção da situação do frango. Mas ele, pelo menos, ele vai um pouco de sal, ele tem um tempero. Eu fiquei sabendo que ele deu uma entrevista falando que a comida era boa. Gostaria que ele pedir ao ministro humildemente que ele voltasse lá mais vezes e olhasse essa situação alimentar do pessoal lá, porque a dignidade humana ela tá acima de qualquer coisa. O bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. E para a gente viver a nossa vida plena, nós precisamos ter dignidade. Isso está amparado nos acordos, todos os acordos internacionais que essa nossa nação tem. E é desumano o que está acontecendo. O que aconteceu conosco, tem pessoas dentro da Papuda que já perdeu mais de 35 quilos. As pessoas estão morrendo aos poucos dentro da Papuda, sabe? São pessoas, como eu falei com você, eu não conheço essas pessoas, passei a conhecer dentro da Papuda, vi que eram pais de família, pessoas honestas, cristãos, pessoas boas, pessoas que não são criminosas. Talvez um ou outro, a minoria dos que ainda estão lá, talvez possa ter quebrado alguma coisa, não sei. Mas mostra a tua tornozeleira de novo. Alguém que chegou agora aqui, tá vendo? Só um pouquinho, deixa eu tirar os comentários. Fica mostrando que eu vou tirar o comentário um pouquinho. Isso aqui é o pé dele, a tornozeleira eletrônica dele. Alguém que chegou agora aqui, disse assim, tá bom, suficiente, pode baixar o pé. Este homem não pode estar na live. Alguém comentou aqui. Você tem razão, e obrigado pela preocupação. Agora, nós estamos fazendo essa live aqui, eu me arriscando, ele se arriscando. Por quê? Porque nós estamos aqui para provar para a justiça e para a CPMI. Por isso que eu disse que é importante você marcar aqui o deputado da CPMI e o MPF, que é o Ministério Público Federal, porque nós estamos aqui provando que esse cidadão aqui, o Marcos, foi preso ilegalmente. E nós temos prova da prisão ilegal dele. Nós estamos aqui nesta live apresentando provas. E essas provas nós já encaminhamos ao Ministério Público Federal para a procuradora Lindora Araújo e mostrando o GPS do celular dele, que comprova que ele saiu de Vitória do Espírito Santo e chegou em Brasília às 5h19 da tarde. No quartel, sem sequer ter passado perto da Praça dos Três Poderes. Ou seja, nós estamos aqui, meus amigos, nesta live, eu como jornalista investigativo e o Marcos como uma vítima, provando de uma forma incontestável que esse cidadão foi preso ilegalmente. Quando eles pegaram e prenderam todo mundo no quartel, como fizeram no campo de concentração de Auschwitz, quando mataram muitos judeus, quando eles prenderam até cachorro, criança, cachorro e inocentes. A maior parte das pessoas que foram presas são inocentes.
Só que o caso do Marcos tem uma prova incontestável da sua inocência. E diante disso, ele está numa live aqui, e vocês são testemunhas disso, que se o ministro Alexandre de Moraes ou a PGR, porque a prisão ela tem que ser pedida pela PGR. O ministro Alexandre de Moraes ele não pode prender de ofício. A PGR tem que pedir a prisão. Então eu já digo aqui, Lindor Araújo, ele está aqui comigo descumprindo uma medida cautelar. Preste atenção. Para salvaguardar o seu direito de liberdade. Como assim, Eustáquio? É por sobrevivência. E diante desta verdade incontestável que está sendo colocada agora, a PGR tem obrigação de revogar a prisão domiciliar do Marcos, para que ele tire a tornozeleira, se a justiça quiser fazer justiça. Claro. Mas pode continuar, Marcos. Eu só parei um pouco, porque algumas pessoas estavam preocupadas. Ele não pode participar, ele não pode participar. E agora vocês estão entendendo. Eu quero dizer, às autoridades que tiverem acesso a essa live, eu não estou aqui para confrontar a justiça. Eu não sou pessoa de confrontar ninguém. Eu sou uma pessoa que busca por legalidade em tudo na minha vida. Eu estou completando 40 anos agora, se vocês futucarem a minha vida, assim como a Globo futucou a minha vida de cabo a rabo aqui no Espírito Santo. O meu rosto foi amplamente divulgado aqui. A única coisa que chamaram de bolsonarista que participou de um ato golpista. Não acharam nada. Eu sou uma pessoa, sou um microempresário, eu emprego pessoas. Durante esse período que eu fiquei preso, eu mantive salários com pessoas paradas, porque só eu quem vendo, para que pessoas, família não sofram, não fiquem sem o que comer dentro de casa. Então eu optei por isso sem saber se um dia eu sairia daquele lugar. Eu não estou aqui para confrontar, só que é um pedido de socorro. Por quê? Eu quero pedir socorro à PGR, ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Está nos autos do meu processo, essas provas, no pedido de liberdade. Isso está no processo. Por que eu ainda continuo preso? E tem mais. Há uns 60 dias atrás, mais ou menos, um pouco mais ou um pouco menos, acredito que um pouco mais, foi dada a soltura de 88 pessoas. E nessa soltura, chegou informação para mim, inclusive meu advogado também me informou, e vai trazer essas provas para mim. Um preso dentro da Papuda me informou, perguntou o meu nome, eu falei meu nome, ele falou, olha, está acontecendo isso, aquilo com você, fiquei sabendo agora, através da minha advogada, eu vou falar para vocês. O ministro ele deferiu a minha soltura, junto com esses 88, são as informações que chegaram até a mim, o meu advogado me confirma isso e vai me trazer a prova. Isso está no meu processo. Ele me soltou e no mesmo dia, essa informação da soltura chegou até o presídio e no mesmo dia ele me prendeu novamente. O motivo foi um vídeo. Quando no dia 7 eu saí daqui, eu gravei um vídeo no corredor do ônibus com aquelas pessoas que ainda não conhecia, mas como eram pessoas que estavam com o objetivo de Brasil, um objetivo dentro da legalidade, dentro da civilidade, mostrar o nosso livre pensamento, a nossa manifestação de que não estávamos concordando como foi conduzido alguma coisa lá atrás em relação à política. Eu gravei um vídeo dizendo, meu nome é Marcos, hoje é dia 7 de janeiro, estou saindo do 38º Quartel de Infantaria do Exército Brasileiro, na prainha em Vila Velha, rumo a, e os patriotas atrás gritam Brasília, e eu grito Selva. Olá pessoal, hoje é 7 de janeiro de 2023, agora às 13h40, estamos saindo do quartel-general de Vila Velha, Espírito Santo, rumo a Brasília! Selva! Apenas
essa fala. Não tem nada além disso. O G1 postou esse vídeo está, o print desse vídeo está, vocês podem botar aí Marcos Soares Moreira, 8 de janeiro e pesquisar, vocês vão ver, o G1 postou isso. E a informação que chegou até a mim que eu não fui solto, foi revogada a minha prisão, o meu pedido de soltura, foi indeferido novamente por causa dessa matéria do G1. Eu queria saber onde é que está também o crime em cima desse vídeo. Eu queria perguntar também onde é que está o foro privilegiado. Eu sou um cidadão comum, eu não sou ninguém. Eu sou um pequeno empresário, um microempresário que luto todos os dias por um país melhor, pagando as minhas contas em dia, pagando licenciamento caro, pagando boleto caro, sabe, Oswaldo? Qual é a tua expertise, tua profissão? O que você faz hoje aí? Eu tenho uma empresa de cortinas, eu estou... Graças a muito esforço, há 14 anos, eu sou formado em enfermagem nível técnico, só que eu não estava satisfeito com a profissão por alguns motivos salariais, né? E eu decidi criar alguma coisa para mim. E eu comecei a inventar uma profissão que já existia e eu não sabia, trabalhar com cortinas sob medida. Comecei trabalhando com travesseiros, de porta em porta, sofri acidente com a perna quebrada, vendendo travesseiro e almofada dentro de um bairro de periferia, que é o bairro que eu moro, de porta em porta. E fui começando a fazer cortinas de modelo simples. Hoje eu estou entre os 5 melhores aqui do meu estado, dentro do condomínio Alphaville, que eu sou um dos profissionais que mais presta serviço aqui. Eu tenho uma qualidade no meu serviço e isso ficou parado durante esse período. Então as pessoas, eu atendo muitas pessoas importantes, inclusive o governador aqui do meu estado, eu já fiz cortina para a casa dele, através da esposa dele. Pessoas importantíssimas aqui, sabe? Mas eu não me acho por isso, é o meu trabalho comum, é o que eu amo fazer, adoro furar um teto, levar poeira na cara de laje, sabe, de gesso. Eu gosto de ralar, de trabalhar e ganhar meu dinheiro honestamente, sabe, Oswaldo? E eu defendo isso, que todas as pessoas ganhem o seu dinheiro honestamente, não metendo uma arma na cara do outro e roubando o celular do outro, né? Então, o meu posicionamento de cidadão, de vida, é esse aí. Então, o que há de errado quando você vê, nas últimas décadas, todos os costumes, os bons costumes serem destruídos, a criminalidade vindo dessa forma alarmante no nosso país, né? Um governo que entrou agora que defende claramente o apoio a pessoas que assaltam, que roubam celular, entendeu? Coisas absurdas, defesa de droga, que leva a desgraça de uma família e tudo mais. Então, a minha pauta é o país, a minha pauta é o Brasil, é o desenvolvimento da família, a prosperidade para todos, é o livre comércio, é o direito à propriedade privada. Então eu luto por isso. Isso não é crime. Onde isso foi crime? Que bom que os ministros da Suprema Corte têm propriedade privada, que bom que eles têm liberdade, que bom, né? Todos nós podemos ter. Isso é dignidade para todos nós. Por que a gente não pode ter? E por que não lutar por isso, Oswaldo? Onde está o crime nisso? Quando você não comete vandalismo, quando você não desrespeita ninguém, sabe? Então, assim, eu tenho histórico nas minhas redes sociais de manifestações. Podem olhar lá, vocês não vão ver um registro meu em polícia, em processo criminal. Não vão ver um registro meu em vandalismo, em nada. Eu sou uma pessoa íntegra, sabe? Uma pessoa que vocês podem, sem me conhecer, vir dormir na minha casa, que vocês vão ser respeitados, vocês vão ser tratados como pessoa da minha família, porque eu amo o próximo. Eu sou um cristão que ama as pessoas, amo essa nação, eu amo esse país, sabe? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Márcio. Eu entrei aqui rapidinho. Você está aí se mostrando, né, a tornozeleira, o que você passou. É um preso político que está trazendo um relato para as pessoas. Isso é muito bom, porque ninguém fez isso agora por conta das restrições. Mas aproveitando esse gancho, eu gostaria que você também mencionasse quantos no seu estado estão passando a mesma situação que você, com tornozeleira, dificuldade. Como é que está a situação dos demais presos aí no seu estado? Você pode falar para o pessoal? Boa noite. Em relação às tornozeleiras, todas as pessoas que foram presas e que saíram da papuda estão na mesma condição com tornozeleira na perna. Todas as pessoas. Nenhuma está sem tornozeleira, né? Eu me tornei réu no processo, não sei porquê,
mas eu sou réu nesse processo. Acredito que todos nós seremos condenados, não sei porquê. Como eu falei, não estou aqui para afrontar, mas estou aqui para pedir socorro Mas não tem ao próprio ministro Alexandre de Moraes, porque eu sou uma vítima não tem dessa como situação. Como é que vai te condenar se você não estava lá? Então, então eu estou trazendo essas provas aqui para que, se ele não tiver visto nos autos do processo, que ele considere aqui, que as pessoas possam me ajudar a chegar ao ministro, levar a ele, que eu sou uma pessoa que não posso ser condenado porque eu não cometi nenhum crime. Em relação às pessoas do meu estado, o número exato eu não sei. Tinha um ônibus que já tinha chegado em Brasília no sábado, e o que eu fui chegou no domingo, né, às 17 horas e 19 minutos, que nós pisamos ali em território, né, do Distrito Federal, ali na Praça dos Cristais, no QG. Eu acredito que, bom, cada ônibus uma média de 40 assentos, né? Eu acredito que umas 80 pessoas foram para Brasília, porém algumas conseguiram sair. Presas mesmo eu não consigo. Eu acredito que aí umas 20 a 30 pessoas, mais ou menos. A gente consegue ter contato só quando a gente vai no fórum. Outra coisa, bandidos, né? Bandidos têm que ir no fórum de 2 meses. Nós temos que ir toda segunda-feira. Devido a isso, as pessoas, não só aqui do Espírito Santo, aqui tem também, mas de todo o país, tem pessoas por todos os cantos, inclusive em situação já de fome, porque estão desempregados e não conseguem. Gente, isso é gravíssimo. Marcos, isso é gravíssimo. Marcos. Prisões de pessoas, muitas delas inocentes, estão passando por situação de fome. Isso é desumano. Cadê os direitos humanos de tanto? Muitos estão assim. Agora, Marcos, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o período que você passou na Papuda. Como é que estão os nossos amigos da Papuda lá? Como que o povo está? Olha, assim, são etapas, são fases, sabe? Nós tivemos as 2 primeiras semanas, antes de ter a primeira sessão de solturas, né? A primeira remessa, era um desespero total. E a partir do momento que a gente começou a ver, a gente estava em período de adaptação, né? A partir do momento que a gente começou a ver solturas, a gente foi vendo que era sim possível, né? Então é cheio de altos e baixos. Há uma união muito grande das pessoas, porque o cristão, uma coisa que ele tem na identidade dele de cristão é o amor ao próximo. Então as pessoas se abraçam, se ajudam. Sempre tem aquele momento que um ou outro cai, desespera e entra em choro e entra em conflito psicológico, e o outro ajuda, e fica essa loucura, esse gráfico que fica subindo e descendo o tempo todo, sabe? A união em Cristo é muito grande. Cultos, inclusive quando o ministro foi lá, foi na Comé, a gente ficou sabendo que as mulheres oraram com ele lá, que bacana que ele orou com as mulheres também, né? Os parlamentares sempre, quando vão na Papuda, as pessoas oram. A questão alimentar, ela é horrível, a comida chega azeda mesmo, gente. Eu não estou fazendo nada que eu estou falando aqui, eu sou muito responsável naquilo que eu falo. Eu vim aqui para ser responsável também, porque eu sei do risco que eu corro. Então, a comida é desumana, muita comida azeda. Uma advogada de preso chegou para mim essa semana, pediu para conversar comigo e falou que tem preso lá que está relatando que viu vidro na comida, achou vidro. Isso eu já achei vidro uma vez, um pedaço de vidro assim, dentro da marmita. As pessoas, a beterraba, para você ter noção, eu vou detalhar a comida para vocês terem noção, a situação. Sabe, Oswaldo, aquela canjica que você compra em casa de ração para dar pintinho, criar pintinho, galinha, codorna? A marmita, eles cozinham aquilo na água, não tem óleo, não tem sal, e é jogado no meio do arroz, em cima do arroz ou em cima da feijoada. A feijoada ela é cheia de pelo de porco. A orelha é uma situação que não dá para comer. Tem vezes que vai sal puro. A comida com muito sal não tem como comer. É carne de porco com gosto de carne já passada, vencida. O arroz é muito comum dele com gosto de arroz passado, vencido. Tem situação, o macarrão que é servido lá em todas, se eu não me engano, na segunda-feira, é um macarrão que ele acredita que ele fica na água fervendo por umas 2 horas, mais ou menos. Ele vai como se fosse uma massa corrida. Como se fosse uma massa corrida fria. Não dá para comer, ele é só na água pura, sem sal, sem tempero, sem óleo, sem nada.
E beterraba é cortado naquele aparelho que corta para fazer o molho de vinagrete. É cortado com casca, com talo, com tudo, com terra, com tudo. Batata doce é cozido do jeito que sai da caixa que vem do Ceasa. Ela é cozida dessa maneira, com terra, com tudo. Eu achei pedaço de terra desse tamanho, na curva ali da batata doce. Então, assim, tem uma carne de soja que parece desculpa aqui, mas é a verdade. Parece vomitado de cachorro. Imagina o cachorro quando ele come ração e ele vomita aquela coisa, sabe? A carne de soja é igualzinho. Esteticamente, quando você olha, igualzinho. O gosto, não tem como ingerir aquilo. Não dá para comer. Tem uma carne que é servida na segunda-feira, que nós chamamos lá de carne de monstro, porque não dá para identificar se aquilo é porco, se aquilo é boi. Não dá para identificar o que é, de tão horrível que é. O pessoal chama ela de carne de monstro. Gente, mais uma vez, eu não estou fazendo alarme aqui, não estou fazendo tempestade em copo d'água. Eu estou relatando para o Brasil a realidade do que nós estamos passando. E não estou aqui para confrontar a justiça, não estou aqui para confrontar o STF. Eu tenho o maior respeito pela justiça do país, apesar dessa injustiça que está cometendo com nós, mas eu estou aqui para pedir socorro, porque parece que nós estamos esquecidos. Até pelo ministro. Nós pedimos ao STF, ao presidente do STF, que venha fazer alguma coisa em prol de nós. Será que já não deu castigo para aqueles que talvez quebrou? Será que já não deu? Já são quase 6 meses que as pessoas estão lá presas. Nós estamos com isso aqui sem cometer nada. É isso aí. Então, minha gente, reforçando e lembrando para vocês, o Marcos, ele está com a tornozeleira eletrônica. Em tese, ele não poderia dar entrevista, correndo o risco de voltar para a cadeia, né? Mas ele está aqui cumprindo uma medida cautelar com o objetivo de trazer a verdade sobre a sua prisão, porque estamos apresentando nesta live uma prova incontestável de que um brasileiro está preso injustamente. E, aliás, eu peço que vocês marquem os nossos deputados da CPMI, porque não faz sentido o Marcos não ir depor. O Marcos, que é do Espírito Santo, pegou o ônibus do Espírito Santo e o GPS dele mostra e revela de forma incontestável, como uma verdade axiomática, que ele chegou às 5h19 em Brasília. Mais precisamente no quartel. Ele não teve tempo, condições de chegar na Praça dos Três Poderes. Ele nunca foi lá na vida dele. Isso que está acontecendo com o Marcos é um abuso de poder, é um abuso de autoridade. E nós estamos aqui com uma audiência grande, provando para o Brasil que este homem que está na minha frente está preso ilegalmente. Ele teria que tirar a tornozeleira dele amanhã. Oswaldo. Pois não? Eu não posso ser injusto com as centenas de pessoas que estão na mesma condição que eu. Eu tenho uma prova. Só que não é apenas eu. Eu não posso falar também dezenas. São centenas de pessoas que estão na mesma condição que eu. Aqui do Espírito Santo, todas as pessoas que foram soltas até agora são pessoas que foram pegas no QG e que provavelmente não foram. Pelo menos o ônibus que eu saí daqui e fui para Brasília, nenhum deles foram. Porque eles chegaram junto comigo. Era o mesmo ônibus. Então, se tiver pessoas patriotas, pessoas que estão passando pela mesma situação aí, eles provavelmente podem ficar chateados de eu acabar trazendo, funilar essa situação a mim, mas eu quero deixar claro que são centenas, Oswaldo. Não é só eu, são centenas de pessoas pelo Brasil afora que estão injustiçados como eu, pessoas que não foram lá. Existem pessoas que estão presas lá, relatos delas. Eu tive na prisão junto com as pessoas que foram pegas
lá fora do QG, porque quando o bloco 4, que é o que nós que fomos pegos no QG, esvaziou, foi feito um remanejamento e a gente foi todos para o bloco 6, que é onde a maioria das pessoas que foram pegos na Praça dos Três Poderes e dentro dos Três Poderes. Então, conheci o pessoal, uma boa parte das pessoas. Aqueles que estão lá, eu conheci todos eles. Tem muita gente lá que relata que não entrou dentro de nenhuma das 3 casas, que apenas estava na praça. Tem pessoas lá que falam que foi pego na rodoviária. Advogados estão dizendo agora que está tendo uma série de problemas, de audiências dentro mesmo da Papuda, com o STF, com um juiz que foi nomeado pelo STF, porém a decisão final é o STF quem toma. E não tem prova, é só a acusação do Ministério Público que fala, não é o momento do investigado, do preso falar, só que não tem prova. Praticamente 100% dos casos que estão sendo ouvidos, que estão passando por audiência lá dentro da Papuda, não tem prova. Eles não têm prova de nada e essas pessoas seguem presas, né? Mas eu quero voltar. Eu não posso ficar falando para aquilo que eu não tenho como documento para provar, porque eu vou estar me responsabilizando. Eu vou falar da minha situação, porque eu tenho como me responsabilizar, porque eu tenho um documento, que é esse documento que já se tornou público. Está na minha rede social, está público, está na internet, né? Está nas tuas mãos. Tem outros jornalistas que têm acesso a esse documento, que é o GPS, totalmente detalhado. Eu não tenho poder de manipular uma empresa tão grande como o Google. E esse GPS é a minha conta do Google, ligada o mesmo e-mail que foi passado para o delegado da Polícia Federal na oitiva, no depoimento. Se olhar o e-mail aí, olhar o meu depoimento da Polícia Federal, vão ver que é o mesmo e-mail. Então, eu estou pedindo socorro às pessoas que têm poder nesse país de ajudar. O próprio ministro, eu acredito que o ministro é um ser humano. Eu acredito que ele tenha um pouco de amor no coração dele. Eu não acredito que ele seja uma pessoa covarde, sabe? Eu acho que todos nós cometemos, às vezes, equívocos. E eu peço humildemente ao ministro Alexandre de Moraes que olhe a minha situação. Eu estou sendo injustiçado. Eu tenho as provas que eu não participei de nada. E contra provas não tem argumento. O juiz ele deve ser técnico. O juiz não age com emoção, ele é técnico. As provas estão nos autos do meu processo, ministro. Olha para a minha situação. E me tira isso do meu pé, porque isso tira a minha dignidade. Eu sou uma pessoa que eu nunca passei na mão de uma polícia. Eu tenho admiração imensa, sabe, Oswaldo, por policial. Você não tem noção. Onde eu vejo um policial, eu me sinto à vontade, porque eu sei que ali eu estou sendo protegido. Então, gente, eu nunca passei, porque eu me senti, com essa situação, eu me senti bandido de verdade, sabe? Foi muito humilhante. Tem algumas pessoas aqui que estão até assustadas, né? Diz assim, Oswaldo, desce esse rapaz. Ele não... Gente, nós estamos aqui exatamente para confrontar o sistema. Nós estamos aqui para confrontar o sistema. Nós estamos aqui colocando a minha liberdade em risco, a liberdade dele em risco, para que vocês fiquem livres. E para provar que qualquer ação contra o Marcos agora não é um abuso de autoridade, um suposto abuso de autoridade. Agora seria um abuso consciente. Aí seria um sequestro. Aí seria um sequestro. E só para vocês entenderem, o Marcos, conta para o povo aqui como que você chegou, como que você entrou em contato comigo, que você pediu e sugeriu isso aí, e eu falei para você que não queria fazer live com você, e você insistiu comigo. Exatamente. Você falou que isso poderia custar a minha liberdade, né? Você me deixou bastante esclarecido em relação a isso, eu tenho plena consciência disso, que isso custa a minha liberdade, só que eu não estou cometendo nenhum crime, eu não estou afrontando. A liberdade de expressão, ela é ampla. Ela é ampla. E nós precisamos também ter responsabilidade. Mesmo
mesmo com a amplitude que a liberdade de expressão nos garante, eu não estou aqui para afrontar ninguém. Eu estou aqui para pedir, de forma humilde, que o Alexandre de Moraes possa rever a minha situação e me conceder a liberdade que é merecida e é justa. Eu vou deixar registrado aqui que não é só essa medida cautelar que eu estou descumprindo, eu estou descumprindo uma outra medida cautelar que pode me prejudicar, e eu já quero deixar registrado aqui o porquê que eu estou descumprindo essa outra medida. Uma pessoa sem emprego, uma pessoa sem dinheiro, sem alimentação, ela não tem vida. E eu dependo da minha profissão, dependo do meu trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu carro, adesivado na porta ali é a minha marca. Eu trabalho por conta própria. Esse adesivo é uma das provas. Eu trabalho por conta própria. Como que o ministro me coloca uma medida onde eu não posso sair do meu município, eu moro numa região metropolitana, e se eu trabalho com produto entregando na residência dos clientes, a gente já entrou com recurso, meu advogado entrou com recurso com provas de nota fiscal de pedidos anteriormente à prisão, que prova que eu faço o interior do estado, que eu faço municípios aqui da região metropolitana, da Grande Vitória, e que eu não tenho como ficar preso apenas no meu município. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou passar fome? Então, infelizmente, essa medida eu não tenho como, não há possibilidade de eu cumprir ela, porque eu preciso viver. Meus amigos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu acho que muita gente ainda não entendeu. Nós estamos aqui provando a inocência dele. Nós estamos aqui provando a inocência dele. Ele já falou, tem que descer correndo. Se quiserem fazer mal, vão fazer por subir 1 minuto, 2 ou 10. E nós estamos aqui, como ele disse, não para confrontar o sistema, mas para estabelecer a verdade. E com essa verdade que está sendo colocada hoje aqui, eles teriam que imediatamente revogar. Então, desculpa, meus amigos, se tem alguém com medo aqui, pode sair da live. Nós não temos medo. Nós somos uma geração para livrar o Brasil e trazer verdade e justiça. Então, se tem alguém que está com medo aqui, pode sair da live. Eu, quando recebi a ligação do Marcos, eu falei assim, Marcos, eu não quero pôr você na minha live. Você tem uma medida cautelar. Ele falou assim, Eustáquio, mas eu preciso mostrar para o Brasil que a minha prisão e a de outras pessoas é ilegal. E ele precisa ter posse. Porque se ele sair daqui, meus amigos, nunca ninguém vai saber isso. Nunca ninguém vai saber o testemunho de uma pessoa que foi presa. De uma pessoa que foi presa com provas de que não cometeu o crime. E se vocês aqui têm medo do Alexandre de Moraes, eu não tenho medo do Alexandre de Moraes. Ele me prendeu 3 vezes. Mandou me prender a 4ª vez, mandou me prender a 5ª vez. E eu estou exilado fora do Brasil com um documento reconhecido como um perseguido político. Eu sou reconhecido. Oswaldo, eu vou falar. Eu tenho medo sim. Eu tenho medo porque eu estou sendo vítima de uma situação complicada. Eu tenho medo dele sim, só que na condição que eu estou em desespero. Eu estou aqui para que talvez de alguma forma isso chegue realmente até ele. Eu faço questão, gostaria, um dos motivos pelo qual eu estou fazendo essa live com você, pedindo essa live, vou pedir outros meios de comunicação para expor minha situação, exatamente para tentar chegar até ele. Porque pelos autos do processo, os autos do processo parece que não estão chegando até ele. Porque a minha inocência está nos autos do processo. Claro, porque se o Alexandre de Moraes souber disso, então, assim, se ele souber, eu estou usando outra ferramenta para tentar chegar até ele. O Alexandre de Moraes, pela tornozeleira, eu estou impedido de passar em frente ao STF. Como que eu vou lá pessoalmente? Se o Alexandre de Moraes souber disso, ele não tem o que fazer a não ser revogar a prisão do Marco, gente. Porque é um escândalo. Uma coisa é ele falar assim, olha, esse povo aí quebrou. Ele tem argumento. Mas o Marcos nem estava lá. Então, em vez de
pessoas aqui dizendo assim, em vez de ficar com medo, tem que marcar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, tem o caso lá do Marcos que você tinha que rever, porque ele nem estava lá. Eu peço a vocês que marquem o ministro e peça para rever minha situação. Eu estou aqui pedindo socorro a ele. Estou me expondo, quebrando uma decisão, uma medida que ele impôs a mim, porque eu não posso ir no STF pessoalmente, senão poderia. Se eu chegar no STF, é arriscado de eu ser fuzilado lá. Claro que eu estou exagerando aqui na fala, né? Mas é uma forma, uma metáfora, vamos dizer assim. Mas eu não posso, quando eu botei a tornozeleira lá no CIMI, falaram assim, não, se vocês saírem daqui de Uber, não deixa o Uber passar em frente à Praça dos Três Poderes, vocês vão para a cadeia novamente. Então eu não posso, de forma nenhuma, passar ali na Praça dos Três Poderes, em nenhum dos poderes. O meu advogado protocola no processo o pedido de liberdade de ampliar o raio para que eu possa conseguir trabalhar, eu não tenho retorno. A minha inocência está no processo, ela não é analisada. O que me cabe é o quê? Fazer sinal de fumaça, gritar por os 4 cantos do mundo para ver se chega até ele, para que ele possa ver a minha situação e olhar o processo e olhar as provas que estão no meu processo, que eu sou inocente, que eu não participei de nada. Eu cheguei em Brasília à noite, quase à noite, 17 horas e 19 minutos. Então, eu estou aqui exatamente para ter acesso ao ministro, talvez dessa forma, porque de outra forma não dá. Quando o ministro foi na Papuda, acredito que deu mais de 100 policiais lá dentro. A gente não conseguia ter acesso. E nesse dia, justamente nesse dia, advogado, tive uma chamada para ir para o parlatório, para ter advogado. Ele foi no pátio de banho de sol, falou com o pessoal coisa de 10 minutos, o advogado não apareceu, eu não falei nem com o advogado e nem vi o ministro. Senão ali mesmo, até naquele momento, eu já tinha essa documentação, eu já tinha informação que já estava nos autos do processo, ali mesmo eu ia tentar falar com ele sobre a minha situação, claro. Sabe? Porque Oswaldo, uma coisa que eu não tenho medo é de pedir, ser humilde e pedir. O não eu já tenho como resposta. Então, estou aqui para fazer um pedido a ele e todas as pessoas que puderem levar isso adiante. Com certeza. Entenda uma coisa, meus amigos. A liberdade é mais importante do que a própria vida. A liberdade é mais importante do que a própria vida. E desculpe, com todo respeito a vocês, aqueles que estão com medo, eu respeito o medo de vocês. Manda o advogado dele falar. Se o advogado dele falar, o Alexandre não vai nem ver. Ele vai morrer e o Alexandre não vai nem ver. A única forma que ele tem é a voz dele. E eu tô aqui para amplificar a voz dele. Não tem outra maneira. Não adianta mudar de advogado, não adianta contratar o Papa Francisco para ser o advogado dele. Vai levar, em meio a 2.500 processos, Alexandre de Moraes não vai nem ver. A única maneira que esse cidadão que está aqui na minha frente tem de se tornar livre é que essa live chegue no Moraes. E o Moraes bata na mesa e fica com raiva e fala assim, puta que eu pariu. Esse cara nós não podemos prender. Porque esse cara aí, ele nem estava no dia. Esse cidadão aqui, em vez de vocês mandarem ele sair da live, vocês tinham que estar marcando os deputados de vocês aí para que ele fosse chamado na CPMI. Eu já conversei com alguns deputados, já conversei com o deputado Evair de Mello, com o deputado Gilvanda Federal, que é um delegado da Polícia Federal aqui do meu estado. O Magno Malta? O Magno Malta, está um pouco difícil o acesso a ele, mas eu estou tentando falar com o gabinete dele, estou preparando um e-mail para mandar com as provas. O Magno é meu amigo. Eu vou ligar. Estou tendo uma certa dificuldade. Hoje eu falei com o gabinete, aí pediram para eu mandar as provas, né? Eu pedi meu advogado para trazer para mim as provas dos protocolos, do protocolo da minha inocência, a prova desses mapeamentos, e pedir também para que o advogado mande para mim a prova que a minha liberdade foi decretada e depois foi indeferida novamente por causa de um vídeo que o G1 postou. Vou mandar esse vídeo também. E
E se você ajudar o acesso, porque quando o Magno Malta foi lá na Papuda, ele e o senador Girão foram os primeiros parlamentares a entrarem lá. E nós estávamos com mais ou menos 20 dias a um mês de prisão, mais ou menos. Eram muitas pessoas que estavam presas, acho que tinha mais de 600 pessoas naquele momento, e era difícil o acesso a ele, porque era muita gente querendo falar, todo mundo com problemas, sabe? Cada um com sua individualidade ali, foi muito difícil. Eu, no final, falei com ele, assim, praticamente subindo para a grade acima, porque ele estava numa área mais alta. Foi muito humilhante, sabe? Imagina as cenas do filme Titanic, onde as pessoas estão tudo desesperadas para entrar dentro do bote. Foi mais ou menos daquele jeito para conseguir falar com ele. Foi um desespero. Então, todo mundo chorando, desesperado e tudo mais. Então, o acesso a ele foi um pouco difícil. O Marcel Van Hatten e o deputado Sanderson, quando eles foram na Papuda, eu tive uma conversa lá com ele, porque naquela época eu era um dos poucos presos que já tinha recebido do oficial de justiça do STF o inquérito. Ele foi levando por lotes, e aí o policial penal perguntou quem tinha, e eu tinha recebido, então me levou até os deputados para conversar. Conversei com eles, mas não estou conseguindo mais acesso a eles. Hoje eu liguei para o gabinete do Marcel Van Hatten. Como ele não está na CPI, quem me atendeu lá me passou para o Ramage, para o gabinete do Ramage, aí eu já conversei com alguém lá do gabinete do Ramage, estou aguardando o retorno também. Deixa comigo que eu vou falar com o Magno Malta. Eu vou postar um vídeo de novo, já postei vou postar um segundo vídeo, pedindo a tua ida para a CPMI, porque a única forma desse cidadão ser livre de verdade, não há outra forma, é que a verdade chegue. Então, meus amigos, eu vou fazer a minha parte. Ele está fazendo a dele corajosamente. E eu tenho convicção que nós vamos transformar, mudar. Porque se ele ficar quieto, ele vai morrer preso, mesmo dentro de casa. E vai ter a sua voz sufocada. Fala, meu querido. Calar, ninguém vai conseguir calar. Mais uma vez, o que eu vou dizer aqui não é uma afronta. Mas calar, ninguém vai conseguir calar. Porque a crença de uma pessoa ninguém muda. Não tem capacidade de mudar. E o que eu creio é que, com a sabedoria, nós mudamos a nação. O conhecimento é o que liberta. E enquanto tiver internet à disposição que nos dá a possibilidade de adquirir conhecimento de uma forma mais ampla, estarei também buscando. Além de outras ferramentas que a gente usa. E por conhecer que o melhor para um país é um povo instruído, eu não vou me calar por causa disso. Eu jamais vou afrontar qualquer pessoa, mas a verdade ela tem que ser dita. Quem não quer ser exposto, não ocupe um cargo público. Quem não quer ser criticado, não ocupe um cargo público. Eu sou um pagador de imposto e tenho todo o direito de questionar um ato, uma atitude errada de um prestador de serviço que está ao meu dispor, porque eu contribuo ainda mais com provas, o país, né? E eu pago muito imposto. Ainda mais com provas incontestáveis. Ainda mais com as provas incontestáveis que a gente está apresentando hoje. Então, assim, me tirar a liberdade de expressão, mais uma vez, já me tirou por 4 meses, sabe? Essa liberdade de expressão de me defender, só se me prender novamente, vai ser mais um erro me prender novamente. Será que vai me prender para o resto da vida? Qual o objetivo de prender pessoas inocentes? É declarar uma ditadura no nosso país? Eu acredito que não vai escancarar a esse ponto a situação do nosso país. Eu peço que as pessoas sérias de justiça desse país, os delegados que são sérios da Polícia Federal, que analisem o meu celular com cuidado. O meu celular se encontra preso. Vocês não vão achar nada de crime no meu celular. Eu fiz questão de passar a senha do meu celular. Eu passei todos os acessos que o delegado pediu. E pasme, eu me senti assustado. O delegado que colheu o meu depoimento falar que artigo 142 já acabou há muito tempo, que não existe. Eu fiquei assustado ao ouvir um delegado da Polícia Federal, uma das instituições mais respeitadas desse país, que sempre foi historicamente mais respeitadas, o orgulho desse país, ouvir isso de um delegado da Polícia Federal.
É humilhante diante de uma situação onde todos ali estavam sendo injustiçados. É humilhante. E eu peço que as pessoas que forem analisar esses celulares, que sejam pessoas comprometidas com a verdade, que não deixem pessoas que estão lá ocupando o cargo público, mas com viés ideológico político, que as autoridades desse país não permitam isso, porque o objetivo está sendo calar pessoas inocentes, prender pessoas inocentes. Nós vamos parar onde? E as pessoas que já estão pensando em fugir do país, eu dou um conselho aqui, não fujam do país. Vai caber todo mundo aonde no final das contas? Não é assim que a gente vence. A gente deve instruir as pessoas que não têm conhecimento e ter paciência com as pessoas que não têm conhecimento, conversando na humildade. É na união que nós vamos vencer esse mal, meus irmãos. Amém. E se for para eu ser preso mais uma vez de forma inocente, fazer o quê? Eu sou apenas um pedaço de osso com carnes, de músculo aqui. Eu sou um ser inútil, que estou lutando por um país melhor. Aqui no Espírito Santo, infelizmente, eu sou homossexual assumido, sabe, Oswaldo? Eu sofro uma perseguição muito grande aqui no Espírito Santo por esse grupo LGBT, esse grupo nefasto, militante da esquerda. Eu não estou falando, não estou generalizando, não, estou falando dos militantes. Porque o povo gay não é um povo do mal. São pessoas, seres humanos, assim como eu sou, sabe? A gente não pode julgar as pessoas pelo que ela é a condição dela, mas pela atitude das pessoas, e as pessoas estão me julgando sem conhecer a verdade. Eu estou vindo a público também mostrando a verdade, que eu sou uma pessoa inocente, presa inocente, para ver se para um pouco com essa situação, porque eu estou recebendo até ameaças de pessoas. Tá certo. Ô Marcos, eu acho que a gente já esclareceu tudo que tinha para esclarecer. Comprovamos a tua inocência. Eu acho que está claro isso. Então, eu acho que vamos partir para as considerações finais. Qual é o teu recado para a nação? Que nós possamos, todos os dias, nos atualizar com conhecimento e não desistir. Uma nação, ela perde para o mal que está imperando em vários países do mundo, cansando o povo. E quanto mais união tivermos, nós seremos mais fortes. Todos vocês, quando vocês estiverem cansados, que vocês receberem verdades no seu celular, aberrações, leve isso adiante. Mas vamos sair um pouco da bolha. A gente, muitas das vezes, estamos orientando apenas aquelas pessoas que já têm um conhecimento. Ah, eu não vou mandar para aquele não, porque ele é cliente, talvez ele vai me dar um fora. Ah, aquele ali não gosta muito disso. Leve, converse, chame para um bate-papo. É na união que nós vamos vencer isso. Amém. E eu acredito muito num país livre, Oswaldo. Eu acredito que você vai voltar a ter sua liberdade aqui no Brasil. Eu acredito que a justiça volta a ser restabelecida no nosso país. Eu acredito que nós possamos ter todas as nossas liberdades. Que Deus tome conta dessa nação. E é com conhecimento, de joelhos no chão, e é no jejum que nós vamos vencer. E eu peço mais uma vez que vocês levem esse vídeo ao ministro, aos poderosos desse país, que possam me ajudar. Esse é um pedido de socorro àqueles que possam me ajudar, e ao ministro Alexandre de Moraes, que possa me ajudar a sair dessa situação. Conte comigo e deixa que eu vou falar pessoalmente, não, por telefone, eu vou mandar um zap para o Magno Malta com a prova do teu GPS, provando que você... Eu te agradeço primeiramente, quando eu te mandei a mensagem, você me deu retorno. Que Deus abençoe sua vida. Eu agradeço ao Arthur, que entrou em contato comigo também. Agradeço os parlamentares que estão lutando por nós, todas as pessoas que estão empenhadas, e peço a vocês que ajudem os patriotas que estão passando por necessidade. Tem muita gente que está em situação de fome, muita gente mesmo. Aí em Brasília tem um rapaz, inclusive, que quando ele estava preso, roubaram tudo que estava na casa dele, ele está em uma situação desesperadora. Nós temos um no Ceará, temos aqui no Espírito Santo, em diversos lugares do Brasil. Peço a vocês que
Se preocupe com essas pessoas, viu, pessoal? Graças a Deus, financeiramente, eu consigo me manter, mas eu peço por todos. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou ligar, eu vou passar o contato do Magno, o celular dele para você, tá? Vou passar. Por favor. E você pode Eu te agradeço. falar com ele em meu nome. Você vai, vamos pedir para você depor na CPI e vamos aqui erguer a voz para a tua inocência. Que Deus abençoe. Eu agradeço. Obrigado. Eu aguardo. Muito obrigado. Viu, Oswaldo? Que Deus abençoe. Amém. O que é isso? Conte comigo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Aí, meus amigos, o Marcos, ele é um patriota que foi até Brasília e o GPS do celular dele, em posse da PF, em posse do MPF, prova de forma incontestável que ele sequer passou perto da Praça dos Três Poderes. Ou seja, a geolocalização dele, que é da maior empresa do mundo, do Google, que não tem como manipular, comprova que ele não estava lá. Ele foi preso e está preso com tornozeleira eletrônica de forma ilegal, imoral, inconstitucional. Ele está em desespero porque ele é um trabalhador, ele atende pessoas ricas porque ele faz cortina de alta qualidade e chega com a tornozeleira eletrônica. Que liberdade é essa para alguém que não cometeu crime? Muitos dos nossos patriotas não cometeram crimes. E vocês sabem disso. A maioria dos nossos patriotas não cometeu crime. E nós vamos lutar por todos eles. No caso do Marcos, especificamente, nós temos uma prova irrefutável, incontestável da sua inocência. E a única forma que nós temos para isso é dar publicidade. Estou falando do Marcos, o rapaz que estava na live comigo aqui, e provou hoje que é inocente. Nós provamos nessa live a inocência. O jornalismo investigativo que eu faço é indissolúvel de uma sociedade moderna. O jornalismo investigativo que eu fiz hoje aqui para vocês comprova que um inocente ainda está preso. E ele precisa ser livre. Ele precisa ser livre. Então, meus amigos, próximo passo agora é sugerir que ele seja um depoente na CPMI do dia 8. Porque na CPMI, com a publicização que isso vai dar, a gente pode garantir a liberdade dele. Porque a liberdade, eu repito, a liberdade, meus amigos, ela é mais importante do que a própria vida. Não há nada mais precioso do que a liberdade. Eu estou aqui, no alto do meu segundo exílio, com a minha 5ª ordem de prisão decretada, correndo riscos todos os dias. Mas eu venho para cá, para trazer esperança para vocês. Porque a esperança não é a última que morre. A esperança nunca morre. Nunca morre. O Criativo perguntou: quem é o Marcos? O Marcos é um cidadão brasileiro que pegou um ônibus do Espírito Santo de Patriotas em direção a Brasília. O ônibus atrasou e chegou 5h19. Eles nem foram lá pro quebra-quebra. Eles nem sabiam que ia ter esse quebra-quebra. O Bismarck tá solto, tá em casa com a família dele. Perguntaram aqui do Bismarck. E o Marcos, ele apresentou para mim provas incontestáveis de que ele não estava na Praça dos Três Poderes. Ou seja, a prisão dele foi injusta e ilegal. Só que no caso deles, no caso desse do Marcos, tem provas. Ele prova. Só que no processo, lá na pilha de processos, nunca ninguém vai ver. E ele veio aqui, o Marcos foi preso,
ficou 4 meses na Papuda e hoje está com uma tornozeleira eletrônica. E nós hoje provamos a liberdade dele, de forma incontestável. Eu entendo algumas pessoas com medo, dizendo, tira ele da live, a gente está com medo. Mas se a gente ficar com medo sempre, vocês vão ser os próximos a ser presos. Ou se vocês não forem presos, vocês vão ser escravos. Está tendo a reforma tributária. Essa reforma tributária é a volta da escravidão no Brasil. Vocês vão trabalhar para o governo. Vocês vão trabalhar para pagar o perfume da Janja. E a gente está aqui lutando para que isso não aconteça. Lutando pela verdade. Lutando pela justiça. E até para aqueles que são, mas nunca vai mais dar certo, acabou. Nós sempre vamos continuar lutando. O nosso GPS vai sempre fazer um novo cálculo da rota. E vai sempre para a verdade, para a justiça. O nosso carro, o nosso caminhão, a nossa estrada sempre vai ser pro lado da verdade. Custe o que custar. A verdade custe o que custar. É duro isso, né? É duro. Mas vocês vão pagar agora aí, impostos suficientes para enriquecer o Lula, a Janja, para comprar perfume da Janja, para pagar os hotéis do Lula. Vocês já imaginaram, gente? O Lula viajando o mundo num jato, comendo lagosta, camarão, mas de onde que vem esse dinheiro? É do governo? Não é do governo. Ele vem da cortina que o Marcos faz. Ele vem da construção que teu pai, teu tio faz. Ele vem da loja que você vem. É daí que vem. Ou você acha que o dinheiro para pagar o Aerolula vem da onde? E você está pagando o perfume da Janja. Você está pagando o hotel pro Lula faturar a Janja. Não sei se fatura a Janja mais. Mas essa é a verdade. Incontestável. Incontestável. E eu preciso. Vocês sabem que a Janja foi no enterro da Marisa, né? Bem, não vou julgar, não vou. Estou relatando. Agora, eu sempre vou lutar pela verdade, pela justiça. Jamais, em nenhum momento, me calarei. Repito, do alto do meu segundo exílio, com a minha 5ª ordem de prisão, sigo lutando pela verdade e pela justiça. Obrigado pelo carinho de vocês. Estamos juntos. Juntos somos melhores. Juntos somos mais fortes.